Paz do Senhor. Eu estou com o microfone aqui. Está funcionando aí? Está ouvindo? Está ouvindo? Eu muito feliz de estar com vocês. Abra no Salmo 8, Salmo de número 8. Já vou pedir para projetar o slide. Eu consigo ver ali. Né? Salmo de número 8, nós vamos hoje falar sobre os atributos do homem. É sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer, uma alegria estar com os irmãos, estar compartilhando a palavra. E hoje pegar um ponto, né, que hoje é a aula 4, e uma das coisas que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, porque muita coisa da palavra a gente conhece há muito tempo, desde que nós, alguns desde criança, né, como Paulo disse para Timóteo, desde a meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Jesus Cristo. E a grande questão é que hoje nós vivemos num mundo em que aquilo que a palavra revelou já não é mais aceito, já não é mais crido, já não é mais ensinado por muitas pessoas. Muitas pessoas já abandonaram aquilo que a Bíblia revelou. A Bíblia, ela revela a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia revela a verdade acerca de tudo, inclusive daquilo que é o homem, daquilo que é atributo do homem. Mas não pense você que as pessoas aceitam aquilo que a Bíblia diz, então elas acabam tendo ideias erradas do que é o ser humano. Então, dois exemplos aqui interessantes. Questão da psicologia. Alguém aqui estuda psicologia? Não sei. Ou às vezes vai ter filho que vai estudar psicologia. Eu li um livro chamado 10 teorias sobre a natureza humana. E a maioria das linhas psicológicas, que são muitas, você acha que eles aceitam que o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus? A maioria das linhas da psicologia, o homem é um animal. O homem é um animal que evoluiu. Então, quando eles vão analisar um ser humano, eles vão conversar com um ser humano, na maioria das vezes eles estão conversando com um animal que evoluiu. Eles não estão enxergando o ser humano como ele é. Então, nós temos que pensar que quando eu e você temos a revelação do que é o ser humano de fato, nós temos a verdade do que é um ser humano. Nós conseguimos ajudar um ser humano porque nós estamos olhando ele como ele é através da palavra. O psicólogo está vendo um animalzinho ali para adestrar, está vendo que tem uma série de ideias erradas que não são as ideias bíblicas. Agora, um segundo caso muito interessante de um líder cristão indiano, e ele conta o seguinte: ele foi estudar na faculdade, né? Foi fazer psicologia na faculdade. Ele conta que lá também o que ensinaram para ele era que o homem era um animal. Então, olhar o ser humano como animal. Mas o que ele era hindu, gente. No hinduísmo, o homem é um deus. Então, pense na cabeça dele que foi criado ensinando que o homem é um deus. E daqui a pouco ele vai para a faculdade e ensina que é um animal, né? E ele diz que aquilo embaralhou a cabeça dele. E aí, eu sou um bicho ou sou Deus, né? Eu sou um bicho, eu sou Deus. E ele disse que ficou muito tempo com aquilo assim, ele não conseguia se achar, não conseguia se identificar. E ele disse que quando ele leu Gênesis 1 e 2, que ele viu a criação do homem, que ele viu como o homem veio surgir, ele falou assim: eu aprendi mais quem eu era em Gênesis 1 e 2 do que com toda a minha história, com tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Então a Bíblia nos ensina quem nós realmente somos. E o Salmo 8, embora ele seja um salmo messiânico, ele tenha referência a Jesus, ele é um salmo que coloca o homem no seu lugar. Então eu vou ler aqui na NVI, não sei se está bom, que eu gosto mais nas tradicionais, mas assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes?
tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então você vê que eu gosto aqui porque a Bíblia ela é realista. Ela não colocou o homem acima dos anjos, né? Em termos de natureza, mas não colocou junto com os bichos, não. Colocou acima dos bichos, né? Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus criando toda a vida, né? Faça-se, e seja, e tenha. Quando ele vai criar o homem, o que ele faz? Aí ele vai criar o homem do pó da terra, ele vai criar com as suas mãos e vai soprar nele o fogo da vida. Tá? Então ele estava criando algo diferente, estava fazendo um ser diferente. Então nós precisamos entender isso, porque muito da visão de hoje começa a se perder. Mas nós vamos ver aqui, então vamos passando aqui, eu vou tentar, acho que eu consigo ler ali, os atributos do ser humano, pode passar. Então nós vamos ver isso aqui, olha. Vou tentar dessas 10 coisas aqui. O homem é um ser dominador, não autônomo, vamos ver o que é isso. É um ser moral, é um ser criativo e inventivo, é um ser cultural, relacional, racional, emocional, volitivo, espiritual, eterno. Né? Então nós vamos ver isso aqui, algumas coisas você tem aí na revista, algumas coisas a mais para a gente entender o que a Bíblia fala que é um ser humano. Então quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, o que a Bíblia fala do ser humano, eu fico entendendo como eu sou e quem eu sou. Pode parecer exagero, mas um crente com a Bíblia na mão, que conhece a palavra, que sabe a palavra, ele consegue ajudar mais as pessoas, às vezes, do que um psicólogo que está com um monte de ideia errada na cabeça. Né? Estou dizendo que é inútil, mas estou dizendo que é coisas que o psicólogo se perdeu, porque ele está pegando, ele está vendo com a lente errada, ele não está enxergando o que é um ser humano. Né? Eu tenho falado isso, né? A pessoa ela vai lá e ela, sei lá, trai o esposo, fez um monte de coisa errada. Para a psicologia não existe pecado, não existe um Deus no qual ele dá conta, mas existe de fato. O psicólogo acha que não existe, mas existe. Aquele homem está com pecado na vida dele, com o coração dele pesado, mas o psicólogo não vai saber dizer para ele que ele tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e se reconciliar com Deus. Em outras palavras, aquele homem não vai ter o seu problema resolvido, porque o problema dele só vai resolvido quando ele se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus e for perdoado. Né? E ele não vai conseguir fazer isso. Nós temos que entender que a verdadeira condição do homem, quem vai entender somos nós. Nós vamos começar lá, põe primeiro aí. Primeira coisa é que, pode pôr aqui, mais ou menos. Agora você vai ter que apertar um bocadinho para a primeira coisa que nós vamos ver é que o homem é um ser dominador. O que eu quero dizer? Por que isso aqui é importante? Hoje nós estamos vendo uma época em que o homem está sendo colocado igual ou abaixo dos bichos. Né? Hoje você tem... tá aqui, ó. Hoje você tem... Isso. Aperta mais um, deixa eu ver uma coisa. Isso, olha lá. O homem é um ser dominador, não autônomo. Primeiramente, Deus criou o homem para dominar sobre as demais criaturas e sobre toda a criação. Isso lhe impõe direitos e deveres. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então nós pensarmos isso todo direito, todo poder que a gente recebe significa responsabilidade. Deus deu ao homem poder sobre os animais, sobre toda a criação dele. Isso nos dá direitos, né? Mas isso também nos dá deveres. Não significa que o homem pode estragar a criação, usar dela de qualquer maneira. Mas também você não pode tirar esse direito do ser humano, dele ser o dominador sobre todas as coisas. Eu estava falando hoje, você vive numa sociedade que cada vez mais vai igualando homens e animais, de uma forma muito terrível. Você sabe que já tem ideias de leis, que se você atropelar um cachorro é homicídio. Tá? E não precisa ir muito longe não.
Isso aqui é verdade, para você ver a questão. Se você atropelar uma pessoa, você tem chance de ir lá, fazer todo o trâmite e até responder em liberdade. Se você atropelar um micro-leão dourado, gente, é crime inafiançável. Você vai preso e não pode fazer nada. Se atropelar um animal, tem animal que se você atropelar, você não tem perdão. Aí, em outras palavras, se você matar uma pessoa, você tem chance. Matar um animal, não tem. Nós estamos em época em que os animais começam a ser colocados acima dos homens. Tem teorias piores, gente. Aí tem teoria, inclusive, que o homem tem que se extinguir, porque ele só estraga a terra, tem que deixar a terra para os animais. Essa noção não é bíblica. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui como seres humanos. Essa é a verdade. Esse planeta, a Bíblia diz lá, Salmo 116, os céus são os céus do Senhor. A terra, Ele a deu aos filhos dos homens para nela habitar. Nós estamos porque Deus colocou. Então, quando o homem, eu estou falando essas coisas porque quando o homem larga a visão bíblica, alguém já diz assim que se você tirar Deus, você vai ter que pôr alguma coisa no lugar. Né? Se você tirou a Bíblia que diz que foi Deus que colocou o homem na terra para dominar e cuidar dela, se você tirar essa ideia, você vai ter que pôr outra. E qual outra que você vai pôr? Aí começa a pôr um monte de tolices. Né? Então, ali, igualar homens e animais em qualquer sentido é uma distorção da identidade humana. Por pior que seja um ser humano, o homem como ser humano, Deus o colocou aqui para ser esse dominador. Então, a primeira coisa, o homem é esse dominador. O homem está acima dos animais. Vão maltratá-los? Não, mas dominar e controlar faz parte. Até fala assim, hoje nós vivemos uma época que fala muito de ecologia, né? Fala muito de ecologia, cuidar do planeta. Não tem nenhum problema isso. Mas nisso entram muitas ideias que não são bíblicas. Isso entra muitas, às vezes, teorias, visões de mundo que não são as bíblicas. E a gente precisa entender aquilo que a Bíblia... Tem gente aí que ele não é ecológico, ele é ecólatra. Ele idolatra, tem lugar que adora árvores. Eles abraçam a árvore, vamos dar um abraço na árvore, né? Conversa com a árvore, né? Começa a coisas que... Onde não é. Por quê? Porque não tem a visão bíblica da relação entre o homem e a criação. Tem mais um ponto aqui, foi mais um ponto. Por que eu falei que o homem ele é um dominador não autônomo? Porque, o que é isso? E aqui é a explicação. Esse domínio não é inerente à condição humana, do ser humano. Foi dado a ele. Qualquer autoridade humana é uma autoridade delegada e não autônoma. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você é dono da empresa. Você é dono de uma empresa. Só que a empresa é sua, mas você põe lá um diretor. Você fala assim, você é o diretor, eu vou deixar essa minha empresa nas suas mãos. Então, entenda assim, esse diretor que está exercendo autoridade ali, ele não é o dono da empresa. Ele tem autoridade, talvez, para fazer muita coisa ali, mas ele só tem autoridade porque o dono da empresa deu essa autoridade para ele. Então, nós temos que pensar que nós, como seres humanos, temos autoridade neste mundo, mas essa autoridade não é autônoma, não é nossa, é dele. Ele é o Senhor. Então nós temos que pensar qualquer autoridade que eu tenha como governante de uma nação, de um país, de uma cidade, de um estado, como autoridade como pais, autoridade como pastores, ou qualquer autoridade que eu exerço nesse mundo, é uma autoridade delegada, ou seja, não é minha, é dele. E quando você delega a autoridade para alguém, o que esse alguém tem que fazer? Ele tem que prestar conta. Né? Então nós pensamos que Deus colocou o homem aqui e o homem tem que prestar conta. E esse é um outro problema. Porque o ser humano hoje, principalmente aquele que não crê que exista um Deus, então ele acha que a autoridade é dele, que ele pode fazer o que ele quiser, mas ele vai ter que prestar conta daquilo que ele vai fazer. Então, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Essa autoridade possibilita ao homem gerir seus próprios negócios. Todavia, vai exigir o quê? Uma prestação de contas. Então, esse primeiro ponto aqui é importante para a gente entender a nossa situação nesse mundo. E você pode ler a Bíblia toda ela vai falar para os reis. Vocês vão ter que dar conta. Salmo 2 é muito interessante, né? Salmo 2 vai falar muito sobre isso. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve vai se inflamar a sua ira. E ela chama os juízes da terra para se sujeitar a Deus. Por quê? Porque em uma hora vai prestar conta. Então a gente tem que entender isso. Deus colocou o homem nessa terra,
Deus colocou o homem para cuidar desta terra, Deus deu autoridade ao homem, mas para toda essa autoridade você terá que prestar conta. Você pode, é só você ler o juízo final em Apocalipse 1, lá está os grandes, estão os pequenos, lá os grandes homens estarão lá, por quê? Porque o homem não é autônomo, ele não tem autoridade por ele mesmo, ele tem autoridade porque Deus deu. Quando o Pilatos falou assim, Pilatos se gabando, fala assim para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te prender e autoridade para te soltar? O que Jesus falou para ele? Se não tivesse sido dado o céu, você não teria autoridade nenhuma, né? Você achando que você é alguma coisa, você vai ter que dar conta. Então, a gente tem que entender, esse é o entendimento, então, assim, não é só o entendimento bíblico, é a realidade, porque a Bíblia revela a realidade. Então, o homem é um ser dominador, porque Deus colocou sobre sua criação, mas ele não é um dominador autônomo, porque tem autoridade nele mesmo. A autoridade que ele tem foi delegada por Deus. Deu para entender? Vamos lá, segundo ponto. Mais uma? Isso. O homem é um ser moral. Não, vamos ver o que é isso. Os seres humanos possuem consciência dotada de valores morais, ainda que distorcida. Esse fator estabelece culpa ou inocência diante de Deus. Vamos pensar assim, é bem fácil de entender aqui. Um cachorro, um pitbull, foi lá e atacou uma criança e matou. É algo terrível. Mas o cachorro não vai ir matar a criança. Né? Ele não vai ficar preocupado com aquilo, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso. Não, por quê? Porque ele não tem um sentido moral, ele não tem a ideia nenhuma de certo e de errado, ele não tem essa ideia de valores. Agora, um ser humano, pode ser talvez o ser humano mais distorcido, algum senso moral ele vai ter. Alguma noção ele vai ter para poder caminhar nesse mundo. Ele sabe que certas coisas são lícitas e certas coisas são ilícitas. E isso, claro que eu e você, para mim, você, isso é muito claro. A lei moral de Deus é muito clara sobre a nossa vida, sobre os nossos procedimentos. Mas mesmo as pessoas que não têm a lei de Deus, que não conhecem a palavra, eles têm nele um senso do certo e errado, senão o mundo não poderia nem existir, gente. Se as pessoas acham que elas podem matar qualquer um, que elas podem roubar qualquer um, o mundo não funcionaria. Então, quando Deus revela a sua lei ali por escrito, na verdade essa lei já está escrita dentro do coração do homem. Olha o que Paulo fala aqui, Romanos 2, 14 a 16. Por quê? Porque Paulo era judeu, ele fazia parte daquele povo que tinha a lei de Deus, só que ele começou a andar entre as nações e ele viu que os povos, mesmo não tendo a lei de Moisés escrita ali como o povo judeu tinha, eles tinham noção do certo e do errado. Então ele fala assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então o homem pode até cauterizar a consciência dele e fazer aquilo que ele sabe que é errado. O homem pode até não conseguir querer fazer o certo, mas não conseguir fazer o certo, porque é isso que a Bíblia diz. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Então nós temos que pensar que os seres humanos têm esse senso moral, né? Tem esse senso moral. Hoje nós vivemos num ambiente relativista, e a coisa mais tola que alguém pode dizer assim, não existe certo e nem errado. Cada cabeça é seu sentimento. Se a pessoa que falar para você assim, você não vai fazer isso, tá? Só para ilustrar. Mas se a pessoa falar assim para você, não existe certo nem errado, cada um decide isso. Dá um soco nele e leva a carteira dele embora. É verdade. Não tem certo nem errado, não é? Então, por que você fez isso? Porque eu quis. Não tem certo nem errado, é óbvio. A pessoa que fala isso, ela sabe que tem, né? ela sabe que existe, mas ela quer se justificar. Então, para justificar, ela vai criando as suas filosofagem aí, vai ter, não tem certo nem errado, não tem certo nem errado, então vamos dar um jogo, né? Se não tiver certo nem errado, então como é que você consegue, se não tiver certo nem errado, você não conseguiria nem viver, né? Nem viver nessa vida. Você não pode nem falar assim, não, você não pode fazer isso, como não pode? Não tem certo nem errado, né? Então o homem é um ser moral, né? Um ser moral. A coisa neste mundo
eu acho muito interessante assim, uma amostra, por exemplo, a gente fala assim, mas tem lugar aí que o homem casa com 4 mulheres, mas não casando com 4 mulheres, gente, ele não pode ter qualquer mulher que ele queira, que aí é adultério. Vamos pensar no Davi, gente. Davi que eu lembro, tinha acho que umas 3 mulheres e ainda tinha um monte de concubina, mas ele adulterou, ou seja, ele não podia ter qualquer mulher, tinha um limite. Mesmo que houvesse uma tolerância, há um limite. Então, existe uma linha, né? Existe uma linha que as pessoas podem ou não podem ultrapassar. E o homem é esse ser moral que, mesmo sem saber, mesmo às vezes sem conhecer Deus, ele sabe que alguma coisa é boa e alguma coisa é má. Né? Então, o homem é esse ser moral. É claro que a gente, assim, a gente tem animais mais agressivos, animais menos agressivos, não significa que os animais tenham sempre um ativo errado, mas ele não tem senso moral, ele não sabe avaliar se o que ele fez é correto ou se ele fez errado, porque ele age ali pelo instinto dele. Então o homem é um ser moral. Terceiro, o homem é um ser criativo, inventivo. Eu li uma coisa muito interessante assim, porque Deus criou as coisas, mas essa criação dele não parava ali, porque ele colocou nesse mundo que ele criou um ser com a imagem e semelhança dele, capaz de pegar o que ele criou e transformar. Então a inventividade humana, a criatividade humana é um dom de Deus. A capacidade que o homem tem de criar é um dom de Deus. Nossa criatividade é um dom dele. Então nós pensamos que quando o homem cria, ele está fazendo aquilo que ele só consegue fazer aquilo, essa inventividade, essa criatividade, ele só consegue realizar porque ele tem a imagem e semelhança do Deus Criador. E embora Deus criou do nada e o homem não possa criar do nada, mas o homem pode pegar aquilo que ele criou e transformar também. E esse é o propósito de Deus. Mas o homem cria muita coisa ruim, aí é o problema da queda. Vocês já viram, né, sobre a queda, né? Então, o problema é que esse ser capaz de criar, ele agora está corrompido e às vezes ele cria umas porcarias que não vai para nada, né? Mas ele também cria coisas boas. Então nós precisamos entender que o homem é um ser criativo, e essa criatividade que ele tem é uma capacidade que Deus colocou nele. E ele, eu falo a verdade, eu acho que ser ateu é um negócio tão sem sentido, né? Eu sei que eu tenho uma criatividade porque eu sou mais semelhante de Deus, mas o homem que não crê em Deus, o que ele pensa da vida? Então aqui só algumas coisas para a gente pensar. O ser humano é dotado de capacidade de criar, inventar e desenvolver a realidade a partir daquilo que já existe. Foi dotado pelo Criador dessa capacidade. Aí a gente lê ali, Gênesis 4, 20 a 22, e Ada teve a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tenda e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, esse foi pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Então aqui começa a mostrar já ali o homem criando música, o homem criando metalurgia, o homem desenvolvendo a criação de animais. Então você já vê o homem ali avançando. Por que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque ele tem a criatividade de Deus. Que é um negócio interessante? Por exemplo, a abelha, ela cria alguma coisa, ela cria colmeia. Você sabia que aquela colmeia, gente, qualquer lugar do mundo que tem aquela espécie de abelha, todas as colmeias são iguais, com a mesma medida, tudo certinho. Então eu disse, nossa, mas ela tem essa capacidade assim? Tem. Agora, até para fazer alguma coisa diferente, não vai fazer. Né? A formiga, ela faz o formigueirinho dela, vai ser daquele jeitinho, gente. Ela não vai ter a criatividade, vou fazer um de 3 andares, ela não vai fazer um formigueiro de 3 andares, né? Aí vou fazer um terracinho assim para a sombra da tarde. Não vai fazer, porque ela não tem essa coisa que nós, seres humanos, temos. E aí, assim, essa coisa da arte, de pintar, de fazer música, de escrever textos, sabe, essa coisa é a criatividade humana que Deus colocou em nós. A arte é uma demonstração dessa capacidade do Criador Deus. E aí eu gosto, no meu Face, é preciso mudar lá, faz tempo que eu fui, esqueci de tirar. Eu pus assim,
Deus é o artista, o resto é imitador. Por quê? O camarada vai fazer um quadro de quê? Do que Deus já fez. Ele vai tirar uma fotografia, a fotografia do quê? Do que Deus já fez. O homem criou o computador, nossa, que fantástico, gente. Para criar o computador, ele precisa pensar no cérebro, como o cérebro armazena as informações. As máquinas que ele faz, vai pensar no corpo dele, nas alavancas que tem no corpo. Em outras palavras, o homem vai observar o que Deus fez, a partir do que Deus fez, ele vai fazer. Mas Deus deu essa capacidade ao homem de ser criativo, e nós temos que usar toda essa criatividade para a glória de Deus, né? Para exaltar a Deus. Então, o homem, ele é um ser criativo, e a gente não pode impedir essa criatividade, a gente não pode impedir essa capacidade do ser humano. Tá ruim? A vida acabou. Tá. Mas estão ouvindo, né? Estão me ouvindo. Então vamos lá. Então nós pensamos, mas tem muita coisa que o homem tem criado que é feio, que é contra Deus, tem usado a arte para blasfemar, inclusive, aí é o problema da queda. Mas, independente da questão da queda, nós, seres humanos, somos seres criativos e inventivos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quarto ponto aí. O ser humano, ele é um ser cultural. Hoje é uma coisa que fala muito, e essa questão de cultura, é mais complexa do que a gente imagina. Como a gente está meio missionário lá, então a gente está sempre aprendendo sobre missões, mas as culturas, elas são coisas estranhas, né? Então por exemplo, tem comida que é a comida da sua terra, você acha aquilo maravilhoso. Aí você leva alguém lá, ele vai comer aquela comida, ele não sabe como é que você consegue comer aquela comida. Não sei se já foram em Goiânia, não sei se está em Goiânia aqui, né? Lá tem um negócio chamado guariroba, né? Aí um dia eu chego lá na feira, tem pastel de quê? De carne, de queijo, de palmito e guariroba. Guariroba, que negócio é isso aí? Você quer experimentar? Ela pôs um pouco de guariroba num potinho assim, comia aquele negócio. Desculpa, moço, mas isso aqui é horrível. O negócio é amargo, o negócio. E eles comem aquilo ali que babam, né? Outra coisa é pequi, que eles comem também, se é mineiro, também gostam que. Eles gostam que aquilo para eles e para mim aquilo. O que é isso, gente? Isso é uma questão, são questões culturais que a gente nem sempre enxerga, mas que o mundo inteiro tem diversidade de culturas. Uma que eu li esses dias que achei interessante assim, né? O indiano come com a mão. E aí o indiano foi para os Estados Unidos e o pessoal comendo de garfo e faca. Ficou com nojo do pessoal comendo com garfo e faca. Aí você vai dizer assim, como assim está com nojo? Nojo é você come com a mão. Ele falou assim, minha mão eu sei onde eu pus, eu sei que eu lavei e está limpa. E esse negócio aí, você sabe se lavar direito, limpar direito? Se você pensar bem, é verdade, porque você está supondo que a pessoa lá lavou direitinho, mas você não viu. Agora, sua mão, você sabe que você lavou bem antes de, né? Mas isso o que é? A nossa cultura, você só entende a sua cultura quando você vai para outra, aí você vê a diferença. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de língua, de formas de falar, de formas de agir, de formas de se relacionar, né? De coisas que são diferentes para cada povo. Então os povos, eles criam as suas culturas, né? Um conjunto de percepções, de ações, de maneiras de agir e que vão se perpetuando dentro de uma comunidade, dentro de um país, dentro de um povo. Então aqui o ser humano não apenas cria objetos, mas tradições, arte, comunicação, hábitos, perpetuando tais criações através dos seus descendentes. Qual é a questão? A questão é que você passa aquilo para os seus filhos, né? Então pensa assim, baiano falando, né? Os baianos são muito queridos, é um povo muito, né? Eles são povo. Aí tem um pastor amigo meu, aí ele, tudo bem, pastor. Então, pastor, que dia que o senhor marcou? Eu vou ver, até o final da semana te dou retorno, tá bom, meu querido? Então tá, lindo pro senhor, pronto, né?
Aí você vai falar, vai conversar com o filho dele, com os pais, todo mundo fala igual. Por quê? Porque aquela forma, a cultura ela vai passando, né? Dos pais para os filhos. Então você tem aqueles grupos que falam daquele jeito, que pensam daquele jeito, que agem daquele jeito, que come aquele tipo de comida, que come aquela hora. Isso faz parte da criação de Deus, essa capacidade, essa diversidade cultural. Na Bíblia, eu peguei esse caso aqui, porque eu acho muito interessante, que é dos recabitas, né? Jeremias 35 vai falar dos recabitas. Então ele fala assim, ó, mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Então eles eram pessoas que não bebiam vinho, que viviam em tenda, que não plantavam, que não criavam gado, porque o pai falou que era para ser assim, e o filho falou para o filho falou para o filho, o que é, como assim? São culturas que se formam. Eu fico olhando, esse povo aí é um povo nômade, que anda no deserto, caminha para cá e para lá. Eu, meu Deus, como esse povo vive desse jeito? Aí você vai lá nos esquimós que vivem naquelas casas de gelo, como é que ele vive daquele jeito? Mas todos eles têm a sua cultura. Então Deus nos criou um povo cultural. Não só nós inventamos, não só nós criamos, não só nós fazemos as coisas, mas também nós passamos isso para as nossas gerações e assim as culturas vão sendo criadas. E as culturas é muito interessante porque existe até mesmo cultura familiar. Às vezes você tem um jeito de agir na sua casa, você acha que aquilo é normal. Mas aí quando vem uma pessoa, ela já estranha o seu jeito de ser, o jeito da sua família de ser. Por exemplo, assim, tem família que é muito se abraçar, se beijar, né, muito carinhosa. Tem família não, que são tudo, né, já assim. Aí de repente um de uma família que não se toca começa a namorar com a outra, uma estranha a outra. Nossa, mas na sua casa ninguém se beija, ninguém se abraça, pode manhã, ninguém dá bom dia, né? Mas isso são culturas. A nossa tendência, como seres humanos, é perpetuar. E às vezes a gente acha que o nosso jeito é o único, mas Deus criou o ser humano. Deus é tão inteligente, eu fico às vezes olhando, você sabe que não existe dois flocos de neve igual. As duas flocos de neve, se pegar lá num detalhinho, são diferentes. Então a Bíblia fala assim, quão variadas são as tuas obras, ó Senhor. Deus faz as coisas variadas, né? E nós, como seres humanos, acabamos isso. Nós somos variados nessas coisas e nós temos que entender essa questão cultural. Mas há um ponto muito importante, deixa eu ver se está aqui, pode ser. Dentro da esfera teológica, calvinismo e arianismo diferem no aspecto evolutivo da raça humana. Eu não quero entrar nisso aqui não. Eu quero entrar nessa questão, acabei esquecendo de descrever, essa questão do determinismo. Por exemplo, determinismos biológicos. Vou dar um exemplo aqui. Você sabe que os homossexuais eles lutaram muito para dizer o seguinte: o homossexual nasce homossexual. Só que eles nunca conseguiram provar isso. Eles nunca conseguiram provar isso. Não existe prova disso. Mas eles assumiram isso e eles espalham isso como se isso fosse verdade. Isso não é verdade. Não, aquilo é escolha. Porque se também você falar assim, não, ele nasceu com um gene homossexual. Então ele nasceu com um gene pedófilo. Vai ser pedófilo porque ele nasceu. Ele nasceu com um gene assassino, porque ele mata. Né? Ele nasceu com um gene. Então isso é um determinismo biológico. Ele fez porque está na própria biologia dele. Não. Ele podia ter tendências, e a Bíblia sempre vai falar, todos nós temos tendências, todo mundo tem tendências. Agora a questão é o que a pessoa faz com essas tendências. Né? Então o determinismo biológico, ele vai dizer a pessoa vai agir daquela maneira, porque já está no DNA dele. Opa, isso aí já está. Né? O que é um determinismo social? É mais ou menos o que o marxismo ensina. Que se você nascer, você é daquele jeito, porque você nasceu no meio daquela classe social. Por que eles justificam o camarada que rouba por aí? Né? Porque ele nasceu numa classe social oprimida e teve pouca desculpa. Minha mãe veio lá do Nordeste, 4 filhos, criou os 4 filhos sozinho e ninguém foi roubar nada por aí não. Me ensinou a ser honesto, fazer as coisas certas. E está cheio de gente que nasce em classe social baixa e está fazendo tudo que é certo. Tem gente que nasce na classe social e está fazendo o que não presta. Então não tem determinismo social, não. Né? Psicológico. É por causa do que ele passou aqui, então ele vai ser aqui.
eu vejo assim que a vida não é o que acontece com você, é como você reage com o que acontece com você. Porque tem gente que ele sofreu as mesmas coisas que o outro, mas ele reagiu de maneira diferente. E o homem tem essa capacidade de reagir diante das circunstâncias. Eu conto muito a história de um homem que ele era um empresário, né, empreendedor e tal, e ele fez muitas coisas, uma pessoa bem dedicada ao trabalho, tá? E nisso, ser dedicado ao trabalho, é óbvio que ele nem sempre dava uma devida assistência para a família. E ele teve 2 filhos que ele criou igualzinho. Um deles foi empresário igual ao pai, e o outro se tornou um delinquente. Quando eles entraram para o primeiro, assim, que se tornou um empresário igual ao pai, por que se tornou empresário? Também com o pai que eu tive, né? Aí quando estava serviço se tornou delinquente, por que ele foi daquele jeito? Também com o pai que eu tive, né? Como que você reage. Então você tem determinismos psicológicos, né? Mas, agora tem outro determinismo também que fica às vezes embutido, mas você tem que entender a Bíblia. Fiz isso que o diabo tentou. É um determinismo espiritual, foi saber, né? O pessoal endemoniado fez uma coisa. A Bíblia nunca justificou ação humana nenhuma por causa de Satanás. Nunca. Você não vai chegar, fulano, podia dar o grau que fosse. Adão não pecou por tentação de Satanás, Deus falou assim, está desculpado? Não, né? Porque destes ouvir a serpente. Né? Então, essa capacidade volitiva do homem é uma característica e é isso que vai levar Deus a julgar. Põe o próximo aí. Põe o próximo. Essa capacidade volitiva do homem não se refere à sua aptidão para escolher livremente a salvação, pois de fato tanto calvinistas quanto arminianos reconhecem a capacidade humana de querer a Deus. Então, entenda assim, eu estou falando das escolhas do dia a dia. A escolha de salvação, só quem pode fazer isso para nós escolhermos a salvação é Deus. Para o calvinista, o homem escolhe Deus movido por sua graça, que é irresistível, isto é, o homem não tem capacidade de dizer não. No arminianismo, fala-se sobre graça preveniente, a ação divina que daria a todos a oportunidade de escolha, o homem poderia responder sim ou não diante do chamado divino. Então, eu quero assim dizer, não quero entrar nessa discussão, eu só quero dizer assim, que para ambos, precisa Deus agir para que o homem tome a sua decisão. Em uma, o homem não tem como dizer não, o outro, o homem tem como dizer não, mas ambas precisam da ação de Deus ali para agir no homem. Mas quando eu digo homem é um ser volitivo, eu não estou entrando só nesse aspecto da escolha de salvação. Eu estou entrando nas escolhas diárias do dia a dia, que a gente não pode cair num determinismo. Por causa da responsabilidade dele, né? Ele vai ter responsabilidade e ele vai estar lá. Né? Não adianta ele dizer, não, porque eu nasci, onde eu nasci era ruim, porque minha família era assim, ou porque eu já nasci com essa tendência, ou porque o diabo me tentou, vai não estar nada assim. Né? Que muitas vezes é a desculpa do homem. Pode pôr o próximo aí. E aqui nós vamos talvez um pouquinho mais, o homem é um ser espiritual. Porque isso aqui, gente, é essencial. Como eu disse para vocês, a psicologia, ela lida com o homem como se estivesse lidando com um animal, como se fosse a mesma coisa. Eu estou falando isso aqui, mas a psicologia ela tem um edifício de teorias, de pensamentos, de testes e tudo mais. Você tem um psicólogo russo, que era o Pavlov, que o Pavlov ele faz testes com cachorro, de estímulos e respostas. Então, por exemplo, ele dava comida para o cachorro e o cachorro começava, assim, punha a comida no cachorro, o cachorro começava a salivar. Aquilo era uma reação. Então, ele entende que o homem é igual ao cachorro e assim, é tudo estímulos e reações. E toda a psicologia, em várias áreas dela, ela vai simplesmente nisso. Não é que tudo que ela fala é errado, mas ela parte de um pressuposto errado, que o homem é só um animal. Ela não olha esse aspecto espiritual do homem. A Bíblia vai falar do homem interior, ela vai entrar nesse aspecto. E nós temos que entender que o homem, embora ele vá ter coisas que são como os animais, tem coisas que vai ser como planta, por exemplo, respirar, precisa de água, igual, né? Porque é ser vivo, mas ele tem os seus aspectos que o tornam único. O homem é um ser único nesse mundo. Então o ser humano não possui apenas aspectos físicos e faculdades biológicas, como os outros seres vivos.
ele possui uma natureza não física que permite seu relacionamento com Deus. Sua criação foi diferente da criação dos demais seres. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então ele foi criado de uma maneira diferente. Põe o próximo aí. Por isso o homem é o único ser religioso que se volta para a defesa. Você nunca vai visitar uma igreja de orangotango, né? Você nunca vai visitar uma seita dos chimpanzés. Não vai vir. Você nunca vai no grupo religioso dos gorilas, né? Você nunca vai ter isso aí. Por quê? Porque os animais, por mais inteligentes que eles sejam, eles não têm esse senso de dignidade, não tem essa coisa que os faz buscar a Deus. Só aí já mostra o homem como um ser completamente diferente dos outros, né? O homem precisa de uma religião, e a terá. Se não tiver a religião de Jesus, terá de Satanás. Mas ele vai ter, né? Vai ter. Por sua constituição, o homem é um animal religioso. Os homens são seres religiosos. Não é possível desfazer-se da religião tentando ignorá-la. Por que os países comunistas que quiserem acabar com a religião, eles falharam? Porque vai falhar. Quando o Mao Tse Tung tomou o poder na China, ele jurou que em 10 anos ele ia acabar com a religião. 10 anos vai acabar com a religião. E quando ele vai acabar, fechar o templo religioso, perseguir os religiosos, proibir o ensino da religião, ensinar o ateísmo, foi isso que ele começou a fazer. Matar qualquer tipo de religioso, ele não fazer isso. Ele falou que em 10 anos ia acabar. Na época que ele começou isso, tinha 800 crentes. Hoje tem 150 milhões. Né? 150 milhões. Ele não vai acabar, porque está lá dentro do ser humano. Né? O homem precisa ter Deus ou um ídolo, disse Lutero. Então, se o homem adorar Deus, ele vai adorar qualquer coisa, mas ele vai pôr alguma coisa no lugar de Deus, porque o homem tem o Espírito. Pode pôr o próximo aí. Vem aí. Tá. Aqui são as teorias do ser humano, né? Você tem a tricotomia, dicotomia e o monismo. Tricotomia, concepção de que o homem é constituído em 3 partes, corpo, alma e espírito. Dicotomia, a ideia de que o homem é composto por 2 partes, corpo e alma e espírito seriam a mesma coisa. E o monismo, concepção do homem é composto de um único elemento e de que seu corpo é a própria pessoa. Bom, deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante falar aqui, porque às vezes nós descuidamos. Seja corpo, alma e espírito, ou corpo e alma e espírito, nós não podemos ignorar, presta atenção nisso aqui, que nós, seres humanos, somos seres que possuem um corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós ignoramos que Deus criou um corpo para nós. E nós, seres humanos, temos um corpo. Que se desgasta, vai ficando velho, vai ficando doente, vai ficando cansado, né? Vai se desgastando cada queda. Mas se o ser humano completo, ele tem que ter um corpo. Então, na eternidade, nós teremos um corpo. Mas aquilo que a Bíblia chama de corpo espiritual, corpo glorificado, corpo ressurreto. Como é que é um corpo ressuscitado, glorificado, ressurreto? Não tem a mesma ideia que eu não tenho ainda. Quando eu tiver o meu, eu falo para vocês, tá? Eu falo para vocês. Por que isso é importante? Porque a gente às vezes cria a ideia de que o plano de Deus é assim. Salvação de Deus é eu morrer e ir para o céu. Não. Salvação de Deus é Jesus voltar e me ressuscitar e eu ter um corpo glorificado para viver com ele para sempre. Aí o plano de Deus vai estar completo. O plano de Deus não é eu me livrar do meu corpo. O plano de Deus é ele pegar esse meu corpo corruptível e transformá-lo. Quando isso que for mortal se revestir de imortalidade, e isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então vai se cumprir a palavra que diz: estragada foi a morte pela vitória. Então ele vai nos transformar. Como vai ser isso? A gente não sabe o detalhe, mas a Bíblia fala que é isso que vai acontecer. Então nós precisamos entender que não tem isso. A parte mais importante minha é o interior. O mais importante sou eu como um todo. Por isso Deus me redimiu como um todo. Por isso Jesus adotou um corpo humano como o meu para poder resgatar esse meu corpo. Por isso Jesus ressuscitou fisicamente e ele foi lá. Eu não sou espírito não. O espírito não tem carne e osso. Pode tocar aqui e você vai ver. Porque agora
que é óbvio que esse corpo que ele tinha era diferente do nosso hoje, Então, o tricotomista, ele entende que há 3 elementos: corpo, alma e corpo, alma e espírito, cada uma função. O dicotomista de que os dois, alma e espírito, são uma coisa só. E o monismo, que é aquilo que entende a testemunha de Jeová, o adventista, é que morreu, acabou, porque é tudo uma coisa única, né? Morrer, você está inconsistente. Eu acho muito inconsistente, tá? Mais que resistente. Então, eu acho que o testemunho de Jeová é assim: você morreu, está inconsciente. Então você não está sabendo nada, por quê? Porque é uma coisa só, não tem essa parte chamada alma que sobrevive, que está consciente depois da morte, né? Então você está lá. Aí quando chegar o dia da ressurreição, você ressuscita. Aí você é jogado no inferno, e depois você deixa de existir. Você pode acordar. Você pode dormir, deixava lá mesmo, não é? Deixava lá mesmo. Então assim, não tem lógica, não tem sentido, não tem. Então, por mais que desenhe, pode falar assim, quando o livro falando, não tem sentido e não é bíblico, tá? Pior, não é bíblico. Então, põe o próximo aí. Vamos lá. Lucas 1, 46 e 47. Me ajudem aqui, vocês. Alguém já lê para mim rapidamente. Achou, você já lê. Lucas 1, 46 e 47. Essa é uma das passagens que as pessoas entendem que há uma semelhança ou uma igualdade, né, da alma com o espírito. Isso aí é o poema de Maria, né? Magnificat, e que Maria vai, nesse poema, igualar ao espírito. Pode ler. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então é isso aí. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em termos poéticos, são paralelismo, então alma e espírito seria a mesma coisa. Essa é a visão. Nós não vamos ver tudo, não. A visão tricotômica vai pegar. Vamos ler só uma passagem. 1 Tessalonicenses 5, 23, que é a mais clássica. Na visão tricotômica haveria uma distinção entre o espírito e a alma. De qualquer maneira, ambos entendem que espírito e alma, ou espírito-alma, que talvez seria a mesma coisa, fazem parte dessa constituição do homem. Pode ver para mim 1 Tessalonicenses 5, 23. Amém. Então aí distingue alma e espírito. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, nessa até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Todos os tricotômicos vão se basear aí. Alma, em hebraico, nefesh, no grego, psique. Espírito, no hebraico, ruá, no grego, pneuma. Tá? São só as palavras para a gente conhecer. Põe o próximo aí, eu quero ver uma coisa. Tá. Nós temos que pensar que quando eu fui já para o debate para adventista, lá no Vejam Só, assim, eles não vão responder as coisas, tá? Eles vão rolar, mas é óbvio que a Bíblia, ela vai mostrar a alma como uma parte do ser humano que vai permanecer vivo mesmo depois da morte. Isso está muito claro. Eles vão dizer, você se baseia em filosofia. Não, gente, eu baseio no que a Bíblia diz, está lá escrito. Então, a Bíblia fala a alma como sangue? Fala. As testemunhas de Jeová, inclusive, pegam isso, tá? Aquelas são as passagens ali. Esses slides que depois vocês podem pegar. A Bíblia fala a alma como sangue. Mas uma coisa é a Bíblia dizer que é a alma como sangue, e só falar isso, mas a Bíblia não só fala isso. Ela vai falar também de alma como pessoa.
Então, por exemplo, lá em Atos capítulo 7, versículo 14, fala, e eram ao todo 75 almas, né? Então aqui, 75 almas, não é que era alma, ali, deve ser um pouco, não, eram 75 pessoas que estavam lá. Alma como vida, né? O homem foi feito alma vivente, ou as almas que povoam a terra, alma como vida. Mas o que nos chama a atenção é a alma como parte indestrutível do homem. E aí essas duas passagens nós precisamos ler. Mateus capítulo 10, versículo 28, isso aqui está muito claro. Aqui Jesus fala, Mateus 10, 28, ele diz, não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Então tem uma parte que não vai ser morta fisicamente. Isso é muito claro que Jesus está dizendo aqui. Tema aquele que tem poder para lançar no inferno a alma e o corpo. Aí deixa eu só fazer uma aqui também que é importante. Vocês estão vendo que Jesus fala assim, que Deus vai lançar no inferno, não é a alma só, é a alma e corpo. A gente não sabe como é o corpo dessas pessoas que vão ser lançadas no inferno. Mas a Bíblia é bem clara que dá para lançar tanto a alma como o corpo. Por quê? Porque o ser humano completo, ele tem a sua parte espiritual e a sua parte física. Agora, Apocalipse 6,9. Quem lê para mim aí Apocalipse 6,9? Não sei depois. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas de todos os que haviam morrido por causa da palavra de Deus e do seu testemunho fiel. Eu vi debaixo do altar de Deus a alma dos que haviam morrido. Bom, se eu vi a alma dos que morreram, eu não vi os corpos, mas eu vi alguma coisa. Significa o quê? Que eles estavam conscientes diante de Deus. Então, isso é Bíblia, isso aqui está bem claro ali. Então, por que eu sei que há sobrevivência após a morte? Porque a Bíblia me mostra pessoas que fisicamente morreram, mas que estão conscientes, não materialmente. Também tem a história do rico do lado. Ia citar. Que ali eles... Muito claro. Aí eu quero, aproveitando a gancho de uma coisa assim. A gente tem um problema de tradução, tá? Então lê para mim aí 16, 23 de Lucas. Lucas 16, 23. Existe na Bíblia algo chamado Hades e algo chamado Gênesis. Tá? Não são a mesma coisa, mas as nossas traduções muitas vezes traduzem Hades o inferno. Aí é o problema. O que diz aí? E foi para o lugar dos mortos, ali em tormento ele viu Abraão. Foi para o lugar dos mortos. Com Lázaro ao seu lado. Aí alguma tradução aí em Lucas 23 assim, e lá no inferno. No Hades. Alguma tradução tem inferno? Inferno. Essa tradução inferno é errada. Por quê? Porque o Hades era o mundo dos mortos, onde iam a alma dos que morriam, que é o caso do rico, que ele mora no Hades. O inferno é a Geena, o lago de fogo, que é esse lugar onde Satanás vai ser lançado e onde depois do juízo final as pessoas serão lançadas ali. E inclusive a Bíblia fala assim, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Por quê? Porque o Hades, a morte não vai ter mais, então não precisa mais para colocar a alma dos mortos, vai tudo lá para Geena. Então é importante a gente entender isso. O inferno, a Geena, as pessoas, isso é no juízo, depois do juízo final, e para lá vai corpo e alma, como Jesus disse, né? Em Mateus 10, 28. O Hades é o lugar onde vão aqueles que a alma dos que estão mortos. Tá? Nós não vamos entrar mais profundo aí, porque tem muita pergunta depois da morte, mas aqui já deu para a gente entender um pouco daquilo que a Bíblia fala. Põe o próximo aí, vamos ver o tempo que eu tenho. Só que um pouco da visão tricotômica, né, que assim, por meio do corpo que o homem tem contato com o mundo material. Daí podemos qualificar o corpo como uma parte que nos faz conscientes do mundo. Então, pelo corpo, eu tomo consciência do mundo físico que Deus fez. A alma é formada pelo intelecto, que nos ajuda no presente estado de existência, as emoções que procedem dos sentidos. Posto que a alma pertence ao próprio eu do homem, ela, a sua personalidade, é chamada a parte que tem autoconsciência de si mesmo. Então, assim como o corpo me ajuda a conhecer o mundo ao meu redor, a alma ajuda a eu conhecer a mim mesmo.
O Espírito é a parte mediante o qual nos comunicamos com Deus e só por ela podemos perceber e adorar a Deus. Como nos fala da nossa relação com Deus, o Espírito é chamado o elemento que tem consciência de Deus. Deus vive no Espírito, o eu vive da alma, enquanto os sentidos vivem no corpo. Isso aqui é uma maneira de enxergar. Quando o homem não conhece Deus, ele tem Espírito? Tem, mas é como se o Espírito dele estivesse morto mesmo. Tá? É incapaz de se comunicar com Deus e se conectar com Deus. Quando o homem é salvo, que ele é transformado, que ele é regenerado, aí esse Espírito é capaz de se relacionar e ter comunhão com Deus. Tá? Põe o próximo aí, que acho que tem mais alguma coisinha. Aqui é uma, também vou, isso é com teólogo, né? Ficar analisando ali. A pergunta é a seguinte: cada ser humano, Deus cria uma alma nova para ele, ou ele era dessa alma no seu nascimento, dos seus pais? Então existem as duas ideias. Existe a ideia que a alma é criada, que cada alma individual não vem proveniente dos pais, mas sim pela criação divina. E aqui algumas passagens. Alguém lê para mim Zacarias capítulo 12, versículo 1. Pode ler, quem achar, pode ler. Pode ler. Pode ler, já achou, pode ler. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor, que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra, formou o espírito humano. Formou o espírito humano, mandando assim, formou o espírito do homem, forma o espírito do homem dentro dele. Então só a ideia é que aqui Deus está criando cada alma que vem. Tá? Ou alguns acham que ela é herdada, transmitida pelos pais. Aponta o fato de que a transmissão da natureza pecaminosa de Adão à posteridade milita contra a criação divina de cada alma. Também o fato de que as características dos pais se transmitem à descendência. Ou seja, como é que o pecado passaria de pai para filho se cada alma fosse uma criação individual de Deus? Tá? Então essa é a ideia. Então vamos só pegar aqui uma passagem, Romanos 5,12. Pode ler Romanos 5,12, alguém lembra mim? Pega ler Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pode ler, quem achar. Deus criou um homem e criou o diabo e glorificava a morte, assim como ele não abençoa todos os homens. Por isso que então aqui é a morte, a natureza como teve de Adão, passando aos seus descendentes. Tanto que a Bíblia fala assim que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e lá na genealogia de Adão, em Gênesis 5, diz assim: e teve um filho segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, porque ele agora está criando ser sua imagem e semelhança. Então, os que entendem que essas características são passadas através dessa alma que é passada. Então, pastor, é criada ou é herdada? Não sei. Agora, uma coisa assim, e aí tem que entender. Ela não é pré-existente. O que eu quero dizer com isso? Quando você nasceu, sua existência começa ali, quando você foi concebido. Por quê? Porque o Espírito diz que você vem já de outras encadernações, né? E tem os mormons, porque os mormons também dizem que você já existe no mundo espiritual e aí você entra no corpo. Não, a sua história começou quando você foi concebido. Essa é a visão bíblica. Por que eu coloquei a Bíblia e pus isso? Porque às vezes você tem linhas bíblicas que alguns conseguem talvez fazer uma harmonia entre as duas, né? Algumas talvez não consigam, mas tem coisas que você não pode aceitar. Então você pode aceitar que ela é criada ou que ela é herdada, mas você não pode aceitar que ela é pré-existente, porque aí você não tem uma base bíblica para dizer isso. Né? Deu para entender? Vamos para o próximo, que já estamos terminando. Pode pôr o próximo. Essa é a mesma coisa. Pode passar isso aí, pode passar aqui a mesma coisa, só está mais bonitinho. Agora põe o próximo. Isso aqui clica mais uma aí. O homem é um ser eterno. O que eu quero dizer com isso? O homem ele foi
o ser humano recebeu uma existência que vai se perpetuar. Não há qualquer sentido no aniquilacionismo que simplesmente você vai deixar de existir. Tá? Você vai lá para o inferno, não deixou de existir. Não. A Bíblia vai mostrar que o homem vai ter uma existência eterna, seja boa ou seja ruim. E isso aqui, sabe, o Evangelho, e aqui onde a gente olha o Evangelho é tudo ou nada. Ou você vai passar a sua eternidade com Deus, ou você vai passar a sua eternidade longe de Deus. Não existe um meio termo, né? Não existe universalismo que todo mundo vai ser salvo. Não existe aniquilacionismo que você vai deixar de existir pronto, né? Já está cheio de gente que gostaria de não existir por aí, tá? Eu suicida, eu gostaria disso. Então, não tem nenhum sentido isso. Mas o que a Bíblia diz? Então, já peguei duas passagens, uma do Antigo e outra do Novo Testamento, para fazer isso. Em Daniel 12:2, quem fala isso para Daniel é o anjo Gabriel, e ele fala assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para quê? Vergonha e desprezo eterno. Então, de qualquer maneira, é eterno. De qualquer maneira, é eterno. A Bíblia está aí. Aí aqui embaixo, né? E esses irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou tormento eterno, vida eterna. Eu falo assim, a até, né, teve outros ensinos por aí. Eu acho que a ideia do inferno é algo terrível. Eu não acho que é uma coisa, não consigo nem pensar, né? A pessoa, né, tem que estar no inferno, independente também de como seja o inferno. Depende de como vai ser lá, mas bom não vai ser, né? E vai ser por terminar. Agora, não posso, eu creio na Bíblia, eu creio, né? Eu creio na palavra, eu creio. Então, se eu não acredito nisso não, então vou selecionar o que eu vou crer, por mais terrível que seja, é o que a Bíblia diz. Tá? Então, o homem é um ser eterno. Põe o próximo, acho que agora acabou. No meu canal, põe o próximo, mas acabou. Acabou. Amém? Um próximo aí. Isso, mais uma. Ó, isso aqui a gente precisa entender. Isso aqui também é importante. Algumas construções culturais são boas, porque os homens foram criados à imagem de Deus. Outras construções culturais são ruins e nocivas, porque o ser humano caiu e foi destituído da glória de Deus. Então você, nessa cultura, você vai encontrar coisas positivas e você vai encontrar coisas negativas. A atitude de condenar qualquer aspecto cultural de um povo é errado, pois há aspectos culturais positivos em todas as culturas. Por exemplo, eu fui lá para Moçambique, mas foi um culto lá. Gente do céu, eu me senti assim, aqueles presbiterianos bem paradinhos. Eles cantam, eles dançam, e assim, você vai ver assim, a pessoa com 115 anos lá, gente, e cantando e dançando, né? Aí eu conversei com um pastor da Assembleia de Deus lá, e ele falou assim para mim: nossa, você não pode mudar deles, é a alma deles. E eles fazem aquilo com uma alegria, com um sentimento muito grande. Agora, se você for talvez na Europa, o povo vai estar todo assim, né? Ali às vezes concentradinho, nem se mexe assim, né? É deles. Essa questão cultural é deles. E a forma como eles adoram, eles fazem aquilo mesmo de coração, eles fazem aquilo para Deus. Eles começam a cantar os hinos dele, aí eu falei, me traduz essa letra aí. São hinos assim, que eles fazem, letras curtas, mas muito profunda, muito bíblica, assim, muito tocante mesmo. É a cultura deles, é a forma como eles vão fazer aquilo. Agora, a atitude de aprovar qualquer aspecto cultural de um povo é errado, porque há aspectos negativos em todas as culturas. E isso é muito sério. Uma das coisas que eu falei para vocês é que qual é o problema? Porque a hora que o homem deixou a Bíblia como padrão, qual é o padrão dele? Aí não tem. Então, há exemplos muito fortes. Por exemplo, as tribos brasileiras, muitas delas, elas praticam infanticídio, né? A criança não quer a criança, mata, é a cultura deles. Eu conheci participei de uma conferência missionária, já estava um projeto chamado Projeto Cuna, que eles tiram os índios
e os ticunas trazem para as cidades, treina teologicamente e manda de volta para a tribo. E lá tinha um que o nome dele era Formiga, né? Como é seu nome? Formiga, né? O nome dele foi, por quê? Porque ele nasceu, a mãe não quis, deixou lá no formigueiro. Aí a irmã dele, que viu ele, foi lá e tirou ele. Qual é o problema? Que você tem, no meio das tribos, os chamados antropólogos, formados aí nas suas universidades de antropologia, que óbvio, não tem a Bíblia como padrão. Esses antropólogos, o que eles dizem? Que você não pode mexer em cultura nenhuma. Tem que deixar a criança lá no formigueiro. Nasceu albino, tem tribo que enterra, então tem que enterrar. Então, as pessoas começam aí assim, eu com a minha professora de história, primeira aula, ela já começou a falar mal de missionário, né? Eu falei, por que você acha ruim dos missionários? Porque os missionários, eles destroem as culturas. Aí eu falei assim, não, eles respeitam as culturas, agora tem coisa que tem que mudar, né? Mas missionário quer lá levar o Deus dele lá para a tribo, qual o problema? Mas como é que ele sabe que o Deus dele tá certo e o outro está errado? Aí eu falei assim, porque existe o certo e o errado. Mas aí numa aula da conversa, aí eu falei assim, mas não é para mudar a cultura? Quando os tiraram aqui no Brasil, os índios matavam e comiam os outros índios. Você acha certo isso? Não, você acha certo o canibalismo? Não acho certo não. Tá bom. Então tá bom. Lá na Índia, quando morreu o marido, eles queimavam a viúva viva em cima do túmulo do marido. Você acha que isso é certo? Foram os missionários que acabaram com isso lá. Você acha? Não, acho não. Você é a favor da circuncisão feminina? Você não sabe o que é circuncisão feminina? Vai atrás. Aí ela falou, não, eu sou contra. Então tem coisa de cultura que tem que mudar. Mas quando eu tenho a palavra, eu tenho padrão. Quando eu não tenho a palavra, não tenho padrão. O homem é um ser cultural? Ele vai criar tradições e passar para os seus descendentes? Vai. Tem coisa que ele passou que é boa? Tem coisa que ele passou que não é boa? Tem que tirar. A gente tem ali, cada cultura precisa ser avaliada à luz da palavra de Deus. Então o homem tem essa capacidade. Eu não posso pegar todo mundo e todo grupo humano tem um tipo de roupa, tem um tipo de comida, tem um tipo de fala, tem um tipo de atitude. Há coisas. Tem coisas que são ruins, coisas que são boas. Vou dar um exemplo aqui mais simples. Por exemplo, tem povos que 6 horas da tarde é 6 horas da tarde. Então se você marcou às 6, é 6 horas. Né? Brasileiro não, gente. Você marcou 6, é 6h15, 6h30 mais ou menos. Não é? É cultura isso, gente. Então assim, em vez de perguntar para você, que horas vai lá? Mas 6h30. Não, assim. 6 a 6h30, ele não consegue, mas brasileiro, não, está marcando às 7 para começar às 7h30. Então, assim, são características culturais que às vezes têm que ser corrigidas, ou não, né? Não é o fim do mundo, mas a gente entender que o ser humano é isso, ele é esse ser cultural. Deus fez o homem com essa característica toda. Vamos lá, ponto 5. O homem é um ser relacional. Vamos ver o que é isso. Tem um poema que chama Nem um Homem é uma Ilha. Ou seja, o homem não foi um ser criado para viver sozinho. Ele não é um ser... mas alguém viveu de uma maneira extraordinária, porque o ser humano não consegue viver sozinho, né? Deus, aí aqui é interessante, Deus, em sua natureza trinitária, é relacional. O amor entre as pessoas da Trindade existe por toda a eternidade. Então Deus já é uma comunidade. Isso é importante. Tem vários assim, argumentos falando sobre a Trindade, e uma das questões é a seguinte: Deus é amor. Você já leu isso aí na Bíblia? Deus é amor. Agora, se Deus é amor, ele precisa amar. Agora, amar, você ama alguém. Como é que Deus podia ser amor se ele fosse só uma pessoa? Então ele teria que criar o mundo como uma necessidade. Deus não vai criar o mundo. Mas, então Deus era amor, como que ele expressava esse amor? Aí você tem a Trindade. Então Deus, ele
por toda a eternidade ele já era relacional. E quando ele criou o homem, ele criou como um ser capaz de amar e de se relacionar com o seu semelhante. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora que seja como a sua outra metade. Mais um exemplo aí que eu peguei de provérbio: todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Ou seja, Deus criou o ser humano para se relacionar com pessoas. Ele criou o homem como esse ser sociável. Então, o fato de nós vivemos em sociedade é uma das características que Deus pôs em nós. Nós precisamos do outro. Nós necessitamos do outro. É fácil essa convivência? Não, mas nós precisamos dela. Deus criou o homem para se relacionar com outros homens, não para viver sozinho. Essa associação dos homens, ela é sempre positiva? Não. Muitas vezes ela pode ser negativa. Abre aí Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Deus criou o homem com essa capacidade de se relacionar, de criar sociedade, de criar organizações. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Diz assim: no mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolo em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a terra que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua dos que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Só até aqui. Bom, muitas vezes o homem se junta porque não presta também. Deus criou o homem sociável, Ele quer que o homem se una. Uma igreja são pessoas que se relacionam, que se unem para a glória de Deus. Mas muita associação, os homens se unem para fazer o que não presta, né? Está cheio de quadrilha por aí, está cheio de agrupamentos humanos que se unem para fazer algo contra Deus. Mas só para a gente entender que a nossa tendência, e aqui a gente sempre, essa é a nossa lente, né? Criação, queda e redenção. A gente pensa assim que a nossa capacidade de se unir a outras pessoas, de nos relacionarmos com outras pessoas, de fazermos as coisas juntos, essa é uma capacidade que Deus pôs no homem, né? Essa sociabilidade, essa capacidade de se relacionar com outros. Agora, as ações más que os homens fazem quando eles se conectam a outros, se relacionam com outros, isso aí é a consequência da queda. Então isso nos ajuda a entender o ser humano nas suas várias situações. Então se unir é bom? É bom. Mas quando o homem se une contra aquilo que Deus quer, aí é ruim. Então todas as associações, elas também precisam ser avaliadas. Até pensar o seguinte: a união é boa, a unidade ela é boa. Mas só que quando a unidade se une, as pessoas se unem para fazer o mal, aí não é tão bom, né? Aí a coisa se une contra Deus. Essa questão do homem ser unido é tão forte. Jesus falou que nem Satanás pode se desunir, né? Jesus não falou isso? Se Satanás luta contra Satanás, como vai substituir o seu reino? Então a unidade ela é necessária, porque ela é inerente às coisas. Só que se for unidade contra Deus, por isso que Deus vai lá na Torre de Babel e confunde a língua dele. Então o homem é um ser relacional. 6. Não dá. O homem é um ser racional. Pode parecer isso uma coisa mais simples, mas eu vivo no mundo e eu tenho a capacidade de compreender. Um Deus racional criou um universo racional e colocou nele um ser criado à sua imagem e, portanto, racional. Por esse motivo, o ser humano é capaz de compreender o mundo onde ele vive, entender o mundo onde ele vive. Vamos pensar, tem coisas, não sei se você já deve ter escutado essa história, né?
do homem que ele estava, do Isaac Newton, que ele estava sentado embaixo de uma árvore e ele viu uma maçã cair. Né? Não é? Eu não tinha o que fazer, a pessoa. Né? Aí ele ficou pensando, por que a maçã caiu? Né? Por que a maçã caiu? Ué, mas que pergunta idiota. Não é não, gente. Por que ela não sumiu para não desprender o lugar? Por que as coisas caem? E aí ele começa a pensar e tem todo um desenvolvimento de pensamento, e ele vai chegar à conclusão que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas inverso do quadrado da distância. Né? Esse negócio bonito. Já é verdade. Mas foi essa lei da gravitação universal, e através de cálculos é que o homem conseguiu viajar para a Lua e colocar satélite e fazer um monte de coisa, porque ele entende a questão da força gravitacional. Mas você pensou se tivesse hora que as coisas caíssem, tivesse hora que as coisas subissem? E tivesse hora que as coisas ficassem flutuando no ar? Não é ficar esquisito o mundo? Ou seja, o mundo ele funciona de um modo regular. Por que o homem conseguiu fazer o que ele fez? Porque ele descobriu que as coisas funcionam dentro de determinadas leis, que elas funcionam dentro de determinada ordem. E isso, gente, é o quê? É um mundo racional. Ele funciona sempre daquela maneira. Já pensou se a sua geladeira de vez em quando ela gelasse, mas às vezes ela esquentasse as coisas? Ia ficar esquisito, né? Ou então você pôs no micro-ondas lá, o negócio congelou. Né? Você acendeu o fogão, saiu água. Não dá para ver um mundo assim. Né? As coisas vão funcionar dentro de uma determinada racionalidade, dentro de uma determinada regularidade, dentro de uma determinada ordem. E Deus criou o mundo dentro de uma determinada ordem. Você tem verão, outono, inverno, primavera, você tem as estações do ano, você tem frio, calor, você tem dia, noite, você tem uma regularidade. Já pensou se às vezes quando era para ser noite fosse dia, noite, daqui a pouco você tem 3 dias de dia e 3 noites de noite, né? Não está tudo confuso? Então Deus criou um mundo com ordem, um mundo racional. Mas não só isso, Deus criou o ser humano capaz de entender esse mundo. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Havendo, pois, o Senhor Deus tomado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, trouxe Adão para este ver como ele chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Deus deu ao homem a capacidade, ali uma capacidade racional de realmente ver a distinção entre os animais, dar um nome diferente para cada um deles, ou seja, para realmente organizar essa criação que ele havia feito. Então, essa capacidade de racionalidade. Eu sei que a gente olha assim, não sei se vocês têm cachorro, gente, mas eu acho que os cachorros fazem negócio inteligente assim, né? Os bichos têm uma coisa inteligente, eles têm a inteligência dele, mas não é como a ser humano. Não é, e você sabe que não é como a sua. Né? Então, nós, como qualquer ser humano, tem uma capacidade de entender, de compreender, de aplicar aquilo que ele aprendeu sobre as coisas muito forte. Deus criou o homem com isso. Esse movimento, a gente, sem Deus o homem é burro, né? Sem Deus o homem fica tolo. Óbvio, qualquer pessoa vai enxergar o mais natural possível que o ser humano é muito mais inteligente do que qualquer animal, né? O ser humano mais limitado, ele vai ser mais inteligente do que o animal mais capacitado. Então é fácil a gente enxergar isso e ver isso dentro do ser humano. Será que o homem não é capaz de ver isso? Então Deus criou o homem como esse ser racional. Agora, ele vai usar esse raciocínio sempre para o bem? A mente dele sempre vai ser para o bem? Não. O homem. E aí é uma das coisas que até porque a gente convive com estudiosos, pensadores, e eu vou dizer, a pessoa pode ser inteligente quanto ele for. Se ele não tem Deus na vida dele, se ele não tem padrões de Deus na vida dele, a inteligência dele pode se tornar algo muito destruidor, muito terrível. Então, só ser inteligente, só ter racionalidade, não resolve nada. Não sei, uma vez eu vi assim, aí falou, eu esqueci o nome dele, aí falou assim, fulano era um gênio. Então era um gênio, só que ele é um gênio do mal. Então a pessoa pode ser um gênio, ele pode ter um raciocínio muito melhor que o meu e o seu, mas ele não tem a luz da revelação na mente dele, ele não tem a luz de Deus na mente dele. Aí a inteligência dele é uma inteligência grande,
mas corrompida, e que vai servir para corromper. Eu li o Mein Kampf do Hitler, gente, eu leio de tudo, né? Desde bula de remédio até lista telefônica. Eu li o Mein Kampf do Hitler. O Hitler era um gênio. A mente dele, assim, a percepção que tinha é muito grande, só que ele era um gênio do mal. Então não adianta nada. Então a gente entender que eu olho o homem, ele tem um raciocínio que Deus deu, mas ele tem um raciocínio corrompido que a queda trouxe. Vamos próximo. Mas o homem não é só um ser racional, o homem também é um ser emocional. E isso aqui é importante, porque a gente não pode suprimir das pessoas aquilo que é inerente a elas. As pessoas, elas têm emoções. Uns são mais emotivos e outros talvez menos emotivos. Para algumas pessoas, o que se destaca nele é a racionalidade. Mas mesmo esse que se destaca a racionalidade, ele também tem emoções. Só que é menos a pessoas que às vezes eles têm mais emoções do que, de fato, razões. Mas o ser humano completo, inteiro, tudo que a gente está vendo aqui não está separado em nós, está junto, está em nós, tudo está ali. Eu peguei essa parte aqui que eu fiquei preocupado, a Bíblia fala de muitas emoções, mas vamos ver isso aqui. O ser humano não apenas compreende o mundo e suas relações, ele também é afetado e reage de maneiras diferentes a ele. E Deus criou essa capacidade. Vamos pensar no medo. Gente, se você não tivesse medo, você estava morto. Se você não tivesse medo, você estava morto. Está vindo carro lá, está vindo lá. Vai na barra, carro pela mão. Você sentia uma dor, cara? Não? Sabe, Deus é perfeito. As emoções, elas levam a reagir às coisas. A realmente ter uma reação diante das coisas. Então o homem, ele é esse ser emotivo. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedra, juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de amar, tempo de aborrecer. Então a nossa vida, ela tem os seus tempos. Então o homem, essa é uma capacidade humana. E aí aqui a gente tem que levar na mesma coisa. As nossas, vou falar assim, as nossas emoções, elas estão aí, Deus as colocou, mas essas emoções, elas acabaram ficando o quê? Desequilibradas. Eu vou dar uma coisa interessante assim, isso aqui é fazer uma pergunta aqui. A ira, é certo ou errado? É certo. É certo ou errado? Que dá para um soco na ira é certo. Então, se a gente vê, a ira já levou pessoas a fazerem coisas terríveis. Aí você quer suprimir a ira, porque é uma coisa, não, você não pode se irar, já é impossível. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o livro de Deus, é a verdade ali. O que ela fala? Irai-vos e... Depois fala o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você precisa muitas vezes se irar com aquilo que está errado, com aquilo que é ruim, não é? É a sua reação diante de certas coisas. Agora, você tem que ter domínio próprio para que essa ira não leve você a fazer alguma coisa errada, né? Por outro lado, ele fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Você tem que passar. Você não pode ficar a vida inteira sentindo isso, porque isso vai te fazer mal. Então a gente pensar que as emoções são coisas que Deus criou, nós vamos expressá-las, só que elas precisam ser controladas e dominadas. Agora, não tem como nós não nos emocionarmos diante das coisas, não nos expressarmos diante das coisas. Pensar assim, né? Esses dias, aliás, eu nem comentei, não sei se alguém aqui acompanhou do acidente que houve, lá do ônibus. Eram pessoas do bar, tá, gente? Pelo menos 3 pessoas que faleceram eram pessoas chegadas a nós. E foi muito difícil, porque a gente teve que organizar toda uma crise com o coração muito pesado. Até o pastor ligou para mim e falou, você não quer cancelar? Eu falei, não, porque se a gente for parar a vida por dessas coisas. Quinta-feira nós fizemos um velório de 3 pessoas, né? E às vezes fica num velório e assim... você sabe que a pessoa foi para o céu.
Ela morreu com 115 anos. Deus teve 115 anos, mas você vai chorar. Não, por que você está chorando? Mas você está no céu. Por que você está chorando? Ele é muito. Mas, é a nossa emoção, a nossa emotividade. Se a Bíblia fala assim, consoleis uns aos outros com essa palavra, é que a gente precisa ser consolado, porque o nosso coração vai estar triste. Então não dá para suprimir a nossa emoção. A Bíblia não diz que você tem só, né, tudo é racionalidade. Há uma emotividade humana e a gente precisa saber lidar com essa emotividade do ser humano. Então às vezes vão acontecer coisas que vão deixar você angustiado, vão deixar você aflito. Isso tem que chorar. Mesmo que você confie em Deus, né? Mesmo que você confie em Deus, tem coisas que vai trazer choro, lágrima, vai trazer preocupação para a sua mente. Né? Agora, essas emotividades, elas são descontroladas por causa da queda, a gente acaba ficando desequilibrado. Vamos pensar assim, ansiedade. Né? Ansiedade. Tem coisas que deixam ele ansioso, como é que vai ser, como é que vai acontecer, como é que vai ser. Isso é algo natural, em certo ponto isso é algo natural, porque se você não se preocupar com a conta que você tem que pagar amanhã, a CPFL vai cortar, gente. Não, não estou nem preocupado, faz 4 meses que faz isso. É óbvio, aí está sem dinheiro, aí me preocupei. Não, você vai ficar preocupado. Agora, quando a ansiedade ela domina a vida das pessoas, aí é uma emoção que está tendo um espaço maior do que deveria por causa da nossa natureza caída e desequilibrada. Aí que a Bíblia fala, não estejam ansiosos por coisa alguma, tudo seja conhecido diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações e nossos sentimentos em Cristo Jesus. Tiraram minhas slides, tem mais? Só amanhã? Então tá. Mas vamos para o próximo ponto. Então o homem tem uma natureza racional, ele tem uma natureza emotiva e volitiva. Você sabe o que é volitiva também? Tá? Vontade. Abre aí Isaías capítulo 7. Oi. Me lembra aí do versículo do Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Isaías capítulo 7. Então a gente entender a Bíblia, isso aqui eu gosto muito disso, a Bíblia revela a realidade, como as coisas são. Tá ali, o que tem de ruim, o que tem de bom, né? A Bíblia não cria seres especiais. Não, nós somos seres que têm medo, tem ira, tem ansiedade, a gente tem que aprender a lidar com isso diante do Senhor. Ela não diz que eu não sou mais humano, ela diz que agora eu sou humano, decaído, vivendo sob a graça e a ação de Deus na nossa vida. E até que a gente seja completamente transformado. Eu gosto muito dessa afirmação, acho que eu já falei aqui. Eu gosto muito. Você quer meio distância, né? Nós não somos seres humanos, dentro do padrão que Deus fez. Né? Só teve 3 seres humanos como deviam ser: Adão e Eva, antes da queda, e Jesus. O resto é tudo estragadinho. Tá? É tudo estragadinho. Então, um dia, quando nós formos ressuscitados, glorificados, aí a gente vai entender, gente, eu era estragado e não sabia. Eu era e não sabia. Por quê? O que a gente conhece é essa nossa realidade hoje, falível que nós temos. Mas vamos ler aqui capítulo 7, versículo 14 em diante. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Vamos ler para a gente ver essa. Diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel, até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Então, aqui nós vemos
essa natureza volitiva do homem, essa capacidade que ele tem de fazer escolhas. O ser humano é capaz de querer, desejar e escolher. Tal capacidade permite que ele faça escolhas e tome decisões autônomas, né? O que eu quero, isso aqui é importante? Por quê? Nós vamos ver depois outro ponto. O contrário disso seria um determinismo, uma coisa assim, como se a pessoa, é a mesma coisa, a coisa assim, eu fiz aquilo, mas eu não podia ter deixado de fazer. Não. A Bíblia ela vai mostrar essa responsabilidade humana, essa capacidade da pessoa de fazer escolhas, de tomar decisões. É óbvio, e é óbvio que a gente tem que entender tudo. Deus criou o homem com essa capacidade de fazer escolhas. Ela fez a pior escolha que ele podia ter feito. Nada. Ó, tem 150 mil árvores. Pode comer qualquer uma delas, só aquela ali que não. O cara vai comer aquela. Eu fui pegar aquela que não, aquela que não comia. Fez a escolha errada. E é óbvio que nisso a nossa vontade também ficou corrompida. Mas então nós temos esse aspecto volitivo em nós de fazer escolhas e limites dentro dessas nossas escolhas por causa da queda. Mas por que é importante a gente entender essa questão do homem, que ele é um ser volitivo, que tem vontades e que faz escolhas? Porque tem muita gente que diz que o homem não faz escolha. Então o próximo aí, que é uma coisa chamada determinismo.